E aí, suave? Bem-vindos ao canal A Estrela de Cinco Pontas. Bem-vindos a essa parte do meu canal chamada Fluindo com Histórias. Essa é a parte do canal onde eu só falo água. E hoje eu vou estar fazendo uma pequena análise de como eu vejo um grande louco brasileiro. O grande cientista, neurocientista Miguel Nicoleles. O Miguel Nicoleles nasceu em 1961, em São Paulo, onde ele também fez a sua graduação na Universidade Federal de São Paulo. E ele se formou em medicina em 1984 e depois ele fez um doutorado em ciências, em fisiologia geral, quando ele terminou em 1989. E logo ele foi para os Estados Unidos, onde ele estudou na Universidade de Hahnemann, e pôde trabalhar com grandes neurocientistas a nível mundial. Ele foi a primeira pessoa, por exemplo, a identificar e a poder estudar o trabalho de vários neurônios funcionando juntos. Ele começou a fazer um estudo em ratos, logo passou com um estudo para macacos, e o trabalho dele é algo sensacional, que revolucionou muito a forma que se é vista a neurociência a nível mundial. Mas hoje eu quero falar sobre ele, sobre a sua história, e mostrar para vocês alguns vídeos que mostram tanto que essa pessoa, tanto que o Miguel Nicoleles é um cientista incrível, e que o Brasil, às vezes, deixam pessoas como o Miguel Nicoleles da vida sair do país. Hoje ele tem mais projetos fora do país do que no Brasil. Apesar de que ele tem uma escola no Nordeste que ele fundou durante a pandemia, uma escola onde ele ensina ciência na prática. Ele faz experimentos com a garrafa, por exemplo, para mostrar como que funcionam as leis da termodinâmica, como que funciona a gravidade. Então, eu vou estar mostrando para vocês agora um vídeo pequeno de algo que ele fez que é impressionante. Ele mostrou para o mundo inteiro, durante a Copa do Mundo, que aconteceu no Brasil, o poder da neurociência. Ele fez uma pessoa totalmente paraplégica andar. E é muito legal que ele faz essa analogia nos vídeos, que ele, nas entrevistas que ele faz, nos vídeos que ele participa, que às vezes uma ciência que ainda não foi desenvolvida é considerada como mágica. E eu acho que isso que ele fez é quase uma mágica. Ele não somente criou um exoesqueleto onde as pessoas tetraplégicas podiam andar, mas ele criou também uma resposta tátil, aonde a pessoa sentia de novo que ela tinha essa perna. Durou apenas alguns segundos, mas foi histórico. Um dos destaques da cerimônia de abertura passou tão rápido que mal se notou. Foi uma bola que foi tocada com a força do pensamento. Todas as televisões recebem um caderno explicando tudo o que vai acontecer na cerimônia de abertura. Estava previsto 29 segundos para mostrar algo especial, que seria esse pontapé inicial para algo inusitado. Pois bem, a FIFA mostrou apenas 7 segundos, algo que passou correndo. A FIFA nos informou que nós teríamos 29 segundos para realizar um experimento dificílimo. Nunca ninguém fez uma demonstração em 29 segundos de robótica, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Foi um esforço dramático de todas essas pessoas que estão aqui e nós realizamos em 16. E, pelo visto, a FIFA não estava preparada para filmar um experimento que vai ser histórico. O projeto Exoskeleton usa a força do cérebro para fazer com que um robô faça os movimentos comandados por cadeirantes. É um trabalho de tecnologia brasileira. Juliano Pinto foi o escolhido de um grupo de 8 cadeirantes para dar o pontapé inicial. Que emoção! Sempre existe, um caminho e sempre existe esperança para aquele que acredita e para aquele que sonha. Essa é uma vitória bem mais especial do que contra a Croácia. Isso é o poder da neurociência, é o poder da ciência na vida das pessoas. Ele mostrou, como ele fala, um palmeirense espírito de porco, que estudou, que buscou suas coisas, que encontrou na ciência o seu lugar, pode fazer e pode demonstrar no país do futebol como a neurociência pode revolucionar muitas coisas. Foi um pequeno chute, super rápido, mas de uma pessoa completamente tetraplégica. E agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que ele explica um pouco como foi esse primeiro processo dele indo para os Estados Unidos para fazer esse pós-doutorado, depois de ser rejeitado várias vezes por várias instituições. E ele não acredita em Deus, mas para mim isso é a mão de Deus
a mão do destino te empurrando para o seu lugar no mundo. Ele saiu do Brasil e encontrou um lugar para ele para trabalhar na área que ele precisava trabalhar, na área que ele precisava expandir. E ele conseguiu registrar esses vários neurônios trabalhando juntos e vou mostrar para vocês agora como foi isso. Aí eu peguei o telefone. Vem pra cá que eu quero te empregar. Eu falei, não é possível. 50. Ele passou. Aí eu peguei o telefone, ele, Miguel. Eu falei, yes. Aí ele falou, aqui é o John Chapin, li sua carta. Vem pra cá que eu quero te empregar. Eu falei, não é possível. 50 rejeições. Um cara da Filadélfia, que não era um cara conhecido na época, ficou muito depois conhecido, né? E o que ele queria fazer era registrar 100 neurônios simultaneamente. Caramba! E nós fomos os 2 primeiros seres humanos, eu nunca vou esquecer essa noite, nós vimos 50 juntos. Caramba, que demais. Nós operamos, criamos tudo. Até então, a gente só tinha conseguido ver um. Então, imagina você ouvir um coral de uma voz. E, de repente, você entra na Sala São Paulo, pela primeira vez, e ouve 50 vozes do coral cantando ao mesmo tempo. E não era só isso, eram em diferentes regiões do cérebro. Então, eu estava de madrugada lá fazendo isso, né? Porque ninguém tinha background médico no nosso time, só eu. Uhum. Então, para fazer a microcirurgia, a neurocirurgia que precisava fazer, né? Ninguém sabia fazer. E como eu tinha treinamento, eu inventei uma cirurgia para pôr os eletrodos em diferentes lugares. Montou eu às 3 da manhã, com um computador Eclipse, com 64 KB de memória, né? Incrível. Monitor verde. E, de repente, começou a aparecer 48 linhas. Que eram os disparos. É como você ter um radiotelescópio que você pela primeira vez vê uma... Olha a capacidade desse homem de fazer coisas. Antes a tecnologia era algo muito diferente. A forma que... Hoje a gente tem muito mais tecnologia no celular do que que eles tinham antes para descobrir tantas coisas. Inclusive ele fala muito sobre o Albert Einstein. E aí ele fala... O que o Albert Einstein tinha para desenvolver todas as teorias maravilhosas que ele tinha? Um papel e uma caneta. Às vezes... A gente precisa de pensar e de juntar coisas. E é uma crítica que ele faz muito forte também à inteligência artificial. E eu vou falar sobre isso depois. Mas eu acho isso maravilhoso, a capacidade que ele tem de juntar várias partes do cérebro dele para construir algo. Não somente é um neurocientista, mas ele desenvolveu placas, desenvolveu formas de fazer esse rastreio. Quase que ele que fez tudo. Toda a parte de hardware, toda a parte de maquinária que foi utilizada para esse processo, foi ele que desenvolveu para realizar esse estudo e poder ver esses neurônios funcionando juntos. Isso toca o telefone, que ainda era telefone fixo, né? Era o John Chapin. Deu certo? Eu falei, deu. O cara despencou, ele morava em New Jersey. Ele despencou às 4 da manhã. Você estava onde? Eu estava na Filadélfia, no centro da Filadélfia, perto do estádio dos Eagles, né? Do Philadelphia Eagles, né? Que é o time lá. Bom, o John Chapin chega assim, quase 5 da manhã, estava raiando o dia. Pela primeira vez, nós tínhamos um ratinho andando do nosso lado e a gente ouvindo o cérebro. E eu comecei a ouvir 300 milissegundos antes do ratinho fazer qualquer coisa e sabia o que ia acontecer. Nossa. Porque o barulho das 50 células, do 48 neurônios... Elas se conectando e tal. Elas dizendo, vou virar a cabeça para a direita. Vou pôr o meu bigode no meio do troço. Aí entra o John. O cara quase chorou, né? Porque ele era 10 anos mais velho que eu. Passou a vida inteira esperando para ver aquilo, né? Querendo ver aquilo. Aí ele falou, é muito bom que nós estamos os dois aqui nesse momento. Eu falei, por quê? Ele falou, porque nós vamos poder dividir o mesmo advogado para o divórcio, né? Porque quem vai acreditar que nós dois estamos fora de casa, 5 da manhã? Esse é um registro histórico que é utilizado hoje por muita gente, esse processo que ele realizou, e por muitos neurocientistas, de poder analisar o cérebro. Ele foi um dos primeiros grandes neurocientistas do mundo a poder entender como os neurônios funcionam trabalhando junto. E, na minha opinião, isso é algo que muda completamente, por mais que a gente não tenha resultados aqui e agora do que isso pode gerar. Na parte científica, na comunidade acadêmica, o trabalho dele é estudado até hoje. E é um cara brasileiro. É um cara que saiu de São Paulo para ganhar o mundo. Hoje ele tem institutos espalhados pelo mundo inteiro. Na verdade, eu acho que é o mesmo instituto, mas que ele fez em vários países. E, enquanto isso, no Brasil não existe essa fomentação tão forte do governo para coisas tão importantes como a neurociência. Eu vou colocar agora para vocês um vídeo que aconteceu no Inteligência Limitada.
ele explicando mais como foi esse processo de entender essa interface cérebro-máquina, de entender como a primeira vez que ele viu isso acontecendo, ele criando esse nome, ele fez um macaco através do pensamento e do sistema de hardware que ele tinha criado, mover um objeto sozinho. Isso podia ser considerado magia por muitas pessoas, mas é ciência. E essa integração entre magia e ciência, para mim, é basicamente a mesma coisa. Essa relação que existe entre magia e ciência. Para mim, a magia é uma ciência que a gente não descobriu ainda. É uma ciência que falta estudo para a gente chegar nela. E talvez com aquele pequeno passo que ele deu na Copa do Mundo, a gente comece a entender mais como essas magias podem ser integradas no nosso dia a dia. Mas vamos pro vídeo. As teorias vão mudar todas, nós temos que inventar uma forma de analisar isso e de provar categoricamente que faz sentido você olhar populações em vez de um neurônio só. E nós estamos conversa vai, conversa vem, e os detalhes eu não lembro muito bem, porque, né, o X-Taker é muito bom. Aí a gente chega, que tal se a gente ligar o cérebro dos nossos macaquinhos a um robô? Um braço robótico, uma perna, o braço foi a primeira ideia, um braço robótico, e provar que com um neurônio, o macaco não consegue controlar o braço robótico só pensando, mas se a gente tiver 100, a gente vai fazer esse animal imaginar o que ele precisa fazer com o braço robótico, mexer e pegar isso aqui, não usar o braço dele, ele vai imaginar o movimento, nós vamos ler essa tempestade elétrica, extrair os comandos motores que estão embutidos nesse sinal elétrico, transformar numa linguagem digital e fazer o braço robótico lá, pegar a jujuba e trazer pra boca dele. Meu Deus. Aí nós estamos falando, um de nós vira, e como nós vamos chamar isso? Aí eu não me lembro quem foi, pra ser totalmente honesto. Eu só bebo Coca Zero, mas eu não estava bêbado, mas eu não lembro genuinamente, eu só sei que nós falamos, vamos chamar de interface cérebro-máquina. Brain Machine Interface, que é o nome que hoje é o mundo inteiro. No que a gente fala isso e fica todo... Atrás de mim levanta um caminhoneiro, um armário, com queijo na barba, de tudo que é lado, porque o sanduíche é queijo derretido, né? Então tinha queijo vazando. That's an excellent name. O cara tava escutando a conversa. O cara comendo. Conhecido. Imagina a cabeça desse caminhoneiro, o povo falando sobre utilizar o robô pra mexer em alguma coisa e o cara comendo só o sanduíche dele, tá ligado? O ser humano, fora o Johnny e eu, a saber Do nome que ia ser dado para uma nova área da ciência, que hoje é a área mais quente da neurociência, tá? Aí o John vira pra mim e fala: as peer approval. A aprovação imediata do nome. E nós publicamos na Nature esse o nome, né? Meses depois estava lá na capa da Nature e foi o caminhoneiro que nos incentivou. Um macaco e fazer com esse macaco mova algo. Com a força do pensamento, por assim dizer. Isso é maravilhoso. É algo muito revolucionário. E eu fico um pouco até frustrado de ver alguém assim tão... com esse cérebro incrível, com essa potencialidade monstruosa, não ter um reconhecimento, ou talvez um apoio, um aporte, uma ajuda do governo para construir coisas aí no Brasil. Eu vou colocar um vídeo para vocês que ele explica algo que a ancestralidade da gente já entendia de uma forma muito mais sofisticada até, que hoje a gente esquece um pouco dessa conexão com a terra, com a natureza, essa conexão que é algo que está marcado no nosso DNA. A gente foi formado como seres humanos ao redor de uma fogueira. Está marcado no nosso DNA essa sensação de comunidade, essa necessidade de pertencer a uma comunidade. E, às vezes, com as redes sociais, a gente cria certas bolhas onde a gente se sente validade, a gente se sente que pertence a um grupo, mas o nosso corpo precisa desse movimento, o nosso corpo precisa que essa sensação de comunidade seja transformado em algo que a gente faz no nosso dia a dia. O movimento e o pensamento é algo que está muito intrínseco, muito junto um com o outro. Ele vai explicar isso em algum outro vídeo que eu separei aqui, mas aqui ele fala do poder de conexão que existe entre as plantas e a natureza em geral. Científica, né? A minha teoria atual é que todos os grupamentos de vida, de bactéria, vírus, até plantas, eu descobri agora as evidências em alguns livros que saíram recentemente, que as plantas formam brain nets. Elas se comunicam e criam comunidades por mecanismos químicos. Você olha para cima assim, uma árvore não toca na outra. Não, as raízes se comunicam com fungos, cadeias de fungos, tem vários mecanismos de comunicação. Sim. É uma coisa maravilhosa. Mas eu acho que quem manda no mundo são os fungos, mas um dia chegou Olha, os fungos são brincadeira. Mas eu estou unificando essa teoria para mostrar que eu vou usar termos
né, os neurocientistas que ouvirem me perdoem, mas é como se a natureza, desde o início, tivesse descoberto uma fórmula de sucesso. E a forma de sucesso é uni-vos ou perecerei. Maravilhoso. A integração que existe entre a natureza é algo incrível. Bactérias formam o quê? Swarms. Elas formam clusters. Vírus, colônias. Desde as fórmulas de vida mais absolutamente simples, a fórmula de formar agrupamentos é evolucionalmente favorável. Então você começa a ver isso em parasitas, você começa a ver isso em toda forma de vida animal, até chegar a nós. Então a história da civilização humana dependeu, na minha visão, de mecanismos de sincronização de grupos sociais que levaram a uma vantagem, uma otimização da nossa chance de sobreviver. Então, por que os pássaros migram em milhões de elementos que se rodiziam? Cardumes. Porque você, dentro daquele blob de vida, em certas posições você está mais exposto a predadores e menos expostos. Essa sensação de pertencer, esse agrupamento é algo muito importante para a gente como seres humanos e para a natureza, porque funciona tudo em conjunto. Esse vídeo aconteceu no podcast Critique e é simplesmente maravilhoso. Eu aconselho a todos que tiver um tempinho a escutar ele fazendo alguma coisa que seja, mas é um vídeo sensacional para mim. Também porque em outros vídeos que eu já vi, ele fala muito sobre esse emparelhamento que acontece entre o cérebro de nós, como seres humanos, e com outros animais. Que, por exemplo, por que a gente não conseguiu domesticar um leão ou um tigre? Claro que existem pessoas que o fazem, mas em geral, na comunidade humana, a gente não tem um leão de estimação, porque o nosso cérebro e o dele são muito diferentes. E lógico que quando uma pessoa faz isso, pode ser que o cérebro dela seja mais felino, ou seja mais adaptado a isso. Mais adaptado a essa forma de pensar desses grandes animais. E ele fala que, em contrapartida, quando o lobo veio para ficar mais perto dos homens, tinha uma relação de mutualismo aí, onde o lobo sabia que ele teria um pouco de comida que sobraria dos seres humanos, e os seres humanos também aprenderam com os lobos e aprenderam que caçando em bandos, caçando em grandes agrupamentos, eles conseguiriam ter presas maiores e comida por mais tempo. Então foi uma relação de mutualismo entre o lobo, que teria um pouco mais de comida e não teria que se esforçar tanto para conseguir as coisas, e o ser humano aprendendo a caçar em grupo, encontrar presas maiores com mais facilidade em grupo, porque se você vai sozinho para matar um elefante, por exemplo, é mais complicado se você vai em um grupo para conseguir. E essa é algo que uma evolução que vem acontecendo com o tempo, uma evolução que é intrínseca no nosso DNA, assim como eu falei antes, que a gente foi criado ao redor de uma fogueira, escutando histórias e contando histórias e falando de que as coisas que vem acontecendo na nossa vida, transformando isso em histórias para outras pessoas mais novas ou mais velhas, aprenderem com as coisas que aconteceram com a gente. Essa marca tão forte é algo que está marcado no nosso DNA. Nesse vídeo agora, ele está contando um pouco sobre o conceito de BrainNet, que ele vem estruturando desde faz muito tempo, e agora ele fez um livro de ficção que ele explora mais essa parte, e agora ele está fazendo um livro científico sobre esse conceito de BrainNet. Olha que incrível. E ele explica de uma forma muito fácil, ele faz uma correlação com o futebol, como os jogadores de futebol fazem essa relação de forma quase que natural já. Assim como, por exemplo, um violinista, para o cérebro, o violino é uma extensão do corpo dele. Para o jogador de tênis, a raquete é uma extensão do corpo dele. Ou na época medieval, as pessoas que usavam muito bem a espada era uma parte estendida do corpo dele. E agora ele está fazendo essa análise de um conceito macro, que tudo que acontece na gente primeiro sai do conceito micro e logo vai para o conceito macro. Tudo que está dentro está fora também. Apesar de eu não acreditar em espiritualidade, muita coisa do espiritual está sendo provado por ele através da neurociência. Alta performance. Porque, veja, a gente brinca, mas um time de futebol, a gente falava antigamente, né? Deu liga. Sim, deu química. Estão jogando por música. O Oswaldo Brandão falava isso quando foi técnico do Palmeiras. Eu não preciso mais treinar, eu vou na arquibancada porque é uma orquestra. Isso. Mas qual que é a base biológica dessa definição? Está aqui.
O cara põe a bola no futuro porque ele sabe que o lateral outro vai direito... sair, tá? Esse vídeo aconteceu no Ciência Sem Fim, do Sérgio Sacani, e é um dos podcasts que eu vejo muito também. E eu vou colocar o link de todos os vídeos que eu utilizei aqui na descrição. E é treinável e montável. Você consegue colocar os cérebros certos na posição você certa. pode ter um time, eu falei isso com o Abel, do técnico do Palmeiras, você pode ter um time de jogadores que não são espetaculares, mas como um coletivo, eles dão conta. O poder do coletivo, o poder da mente coletiva, que as pessoas da espiritualidade já falam sobre isso tem muito tempo, e agora ele está provando cientificamente como isso funciona. De um time que só tem craque. O oposto. Entendeu? Olha aí, ó. Então, a sinergia da BrainNet compensa a falta da excepcionalidade. Isso que eu acredito. Isso aí nos Estados Unidos, o senhor vai conseguir fazer coisa boa lá. Tipo o time de beisebol, por exemplo. Porque no beisebol tem aquela história antiga daquele livro do cara lá. O cara falou, você não precisa ter um time, você não precisa ter ninguém bom no seu time. Moneyball. Isso aí. Eu li o livro e vi o filme. Isso, porque o cara... Isso é maravilhoso, porque assim como o Sérgio fala, isso acontece em todas as nossas relações. Por exemplo, uma empresa. Às vezes uma empresa que não tem as melhores pessoas, mas esse grupo encaixa num time de futebol, como eles falam. Ou, por exemplo, na minha experiência como cozinheiro, às vezes eu trabalhei numa cozinha há um tempo em Goiânia, onde a gente tinha uma conexão muito forte entre as pessoas que trabalhavam aí. Eram pessoas que queriam muito ajudar esse projeto crescer, ajudar que as coisas chegassem a patamares superiores, e a gente tinha uma liderança muito forte, muito boa, e a gente deu liga, simplesmente a gente deu liga. E essa liga é muito importante em várias coisas. Quando a gente está conectado com nós outros, com a gente mesmo, quando a gente está conectado com uma relação de amorosa ou com a nossa família, essas relações, essas conexões que primeiro começam dentro e depois acontecem fora, é algo tão natural para nós como seres humanos, e que a espiritualidade já fala disso tem tanto tempo, e agora tem um neurocientista comprovando tudo isso. Nesse vídeo ele fala mais um pouco sobre essa conexão das BrainNets, de como elas funcionam nesse mundo que a gente vive hoje, onde a mentira é muito facilmente publicada, e a mentira e a verdade são coisas que são muito relativas nesse mundo. As coisas acontecem e às vezes é criada essa tão famosa fake news, e é criada processos que desmentem estudos científicos. E ele também fala um pouco mais sobre o conceito de BrainNet. E é no mesmo podcast que eu vi antes, no Critiquei, que eu citei antes. Agora não teve nenhum colapso funerário. Olha, em São Paulo teve, Manaus, várias cidades teve na pandemia. Né? Em São Paulo, o cemitério Cachoeirinha, que é o segundo maior de São Paulo, fechou num certo momento em 2021. E Vila Alpina não fechou por um fio de cabelo. Porque também E tava valas comuns, várias pessoas sendo enterradas em valas comuns pelo Brasil afora. E o que isso estava acontecendo? Aconteceu em vários países, que não deu conta. Teve dias em que, em 21, março e abril de 21, oficialmente, o número é maior, mas oficialmente morreram 15 mil pessoas num dia, em 24 horas. Nossa. No Brasil, 4 mil e poucas, 4.200. Claro. E quando você não consegue dar conta das pessoas que morreram, você começa a contaminar o solo, você contaminar a água. Isso aconteceu em várias partes do mundo. Tá? E era uma previsão absolutamente embasada em dados científicos. Na Índia, teve dias na Índia que a gente não sabe quantas pessoas morreram. Sim. Porque eles não têm um registro como o nosso. Ex-alunos meus me escreveram dizendo que em Nova Delhi teve noites que toda a cidade estava iluminada. Não pela luz elétrica, pelas piras funerárias. Porque não tinha mais como fazer piras nos lugares, né, estacionamento de shopping, ruas, entendeu? Porque estava morrendo gente que nem água. Né? Então, mas um comentário desses tem tanto valor como um prêmio Nobel. Ele trabalhou muito na pandemia no Brasil. Sendo um pouco que coordenador dos médicos. Nós estamos consolidando essas tribos, essas visões alternativas de mundo, e tudo de graça. Elas tão reais quanto a visão que a maioria de nós diria que é real. Né? A Terra não é plana. Tem evidência, faz tempo. Né? Os egípcios sabiam disso. Ou seja, um Elon Musk, um Zuckerberg tem um controle ali que eles podem até nos reprogramar. Não, eles estão reprogramando. Né? A quantidade de pessoas no Brasil
que defendem os absurdos que esse cara faz é assustadora. O pessoal mandou aqui, ó, por que o professor, acho que ele desconhece um pouco aqui, ó. Até pegar o nome aqui, ó, se eu conseguir, falou assim. Não precisa dar. Por que não vou dar o nome daquelas coisas, mas por que o professor não trabalha no projeto do Neuralink? Aí eu acho foram 3 alunos meus que criaram a Neuralink, né? Que saíram do laboratório, não deram a menor satisfação, não contaram para nós que iam criar poder dessas uma empresa, de repente criadas. aparece a empresa e aparece o Elon Musk como sócio. Você vê como é fácil? Tudo que eles fizeram, tem a história da minha carreira está publicada, né? Então eles sabiam que o eletrodo funciona, eles sabiam como é a abordagem, você não pode usar eletrodos rígidos porque danifica o cérebro, tem que usar eletrodos flexíveis. Eles viram eu operar, eu que operava os macacos. E agora ele fala um pouquinho dessa raiva que ele tem do Elon Musk, soltado assim ao vento. Então, você entende? Assim é fácil. Assim até eu crio uma empresa de foguete. Se eu consigo tudo, a expertise da NASA e dinheiro público, 9 bilhões, se eu não me engano, né? Aí eu ponho o foguete em Marte, só me dá... Sim, mas e a intenção? Usaram grande parte do estudo dele para gerar isso. Eu entendo porque que ele tem um pouquinho dessa raiva. E eu nem concordo com tudo que o Elon Musk faz. Mas ele está usando as empresas dele para construir coisas. E existe muito multimilionário que não faz isso. Bilionário, né? Tem uma música que eu gosto muito que ela fala... Quem está alienado dentro do eu também está alienado. Quando a gente entende o que a gente tem dentro da gente tem que... É parte do nosso papel como ser humano colocar essas coisas pro mundo. E de alguma forma é isso que eu tô tentando fazer. A minha construção de pensamento vem muito através da escrita. E eu quero transformar tudo isso que eu venho escrevendo, tudo isso que eu venho pensando em coisas faladas. E aqui ele fala muito sobre um contra-argumento do quanto a inteligência artificial é boa. Um contra-argumento de como tudo isso está gerando no mundo. Porque vai chegar um ponto onde as coisas que são criadas são retroalimentadas por coisas já criadas por inteligência artificial. Então, o que acontece? Não vai ter novos seres brilhantes, por assim dizer. Então, são pessoas repetindo informações que já foram criadas por inteligência artificial, repetindo imagens que já foram criadas por inteligência artificial. E esse é uma das críticas que ele tece a essa inteligência artificial. Até o próprio Comitê Nobel, aparentemente, caiu no meio da hype, tá? Foi engolido pela hype. Então, o que está acontecendo? Quando o OpenAI fala que ele já tem, é tudo balela, entendeu? E tem gente questionando... Aí eu vejo meus vídeos... E tem gente, olha no Twitter, tem gente muito séria falando que o business plan da OpenAI não vai para lugar nenhum. Que eles podem falir a qualquer momento. É fadado ao fracasso. É fadado ao fracasso porque... desse hype, ganha muito dinheiro. Os caras estão investindo cada uma... O Vilela é maravilhoso, né? Tipo, o trabalho que ele faz, ele é muito criativo, eu adoro isso. Deixa eu ver, Nvidia, Meta... Ele tem um poder de síntese muito forte pelo trabalho que ele já faz tem muito tempo. Acho que são essas Big Five. Big Five. Então foi investindo quanto? 20 a 30 bilhões de dólares por ano em pesquisa nesses sistemas. E o que está acontecendo? Os caras não têm energia elétrica suficiente, porque a indústria de AI já consome a mesma coisa que a indústria automobilística consome de energia. E por que isso? Por causa das fazendas de servidores. Elas têm milhões de máquinas rodando. Tá faltando água para refrigerar esses baratos. Tanto é que o Google acaba de comprar uma startup de energia nuclear. Mano. Para criar uma usina nuclear do lado das fazendas de servidores dos caras, tá? Olha o gargalo dos caras. E outra coisa que está acontecendo, que talvez seja o vírus fatal da AI generativa, né? Que a gente chama. Sei. Qual é? Você não sabia, eu não sabia, ninguém aqui sabia que todo o nosso conteúdo na internet foi usado para treinar esses modelos. De graça. A gente sabe disso. Não, agora a gente sabe, mas eles começou em 2000, tá? Eu não sabia, até uns 7, 8 anos atrás. Enfim, o que está acontecendo? A quantidade de material gerado pelos sistemas no mundo está ficando tão gigantesco que ela está retroalimentando a fase de treinamento dos sistemas, em detrimento de dados humanos reais. Se a gente fazer uma metáfora para isso. Cara, você não tá conseguindo... Você vai comer um alimento e você tá mastigando aquilo tanto, e em vez de conseguir... Sua boca tá tão cheia que você não consegue comer mais alimento. Você tá é como a cobra comendo o rabo. Sabe aquela imagem da cobra comendo o rabo? Ouroboros. A cobra comeu tudo o que tinha na terra e só sobrou o rabo dela para ela engolir. Mas quando ela volta... Isso. O que acontece quando volta essa informação? Esse é o ponto. Quando você começa a não ter disponível material gerado por seres humanos, fotos, texto, som, e você começa a alimentar esses modelos com os seus próprios produtos, você começa a reduzir a variabilidade da distribuição do treinamento. Porque você não tá... Não é qualidade, é quantidade. Não, você tá aumentando a quantidade, mas você não tem a variabilidade dos nossos produtos humanos, tá? De texto, de som, de... Ele analisa isso de uma forma brilhante pra mim, de como esse conhecimento está sendo gerado e o medo dele. E é uma coisa que ele, de acordo com ele, eu não li o livro dele, mas eu tenho muita vontade de ler o livro de ficção científica que ele tá fazendo, logo eu vou comprar.
E ele fala muito isso, de que a sociedade constrói tanta informação gerada por inteligência artificial que já não se sabe mais o que é informação e o que foi criado por essa inteligência artificial. Então, a sociedade começa a ingerir os conteúdos já criados pela inteligência artificial e não criando mais coisas. Nesse vídeo, ele fala dessa integração entre movimento e o nosso cérebro, como o nosso cérebro reage ao movimento, que é algo que está muito marcado no nosso DNA. E eu acho maravilhoso porque é algo que as pessoas que fazem exercício sentem, eu quando comecei a fazer exercício senti isso muito, que meu cérebro começou a adquirir conhecimento mais fácil, que eu comecei a fazer relações no meu cérebro muito mais importantes, que eu fui muito tempo sedentário. Eu não fazia nenhum tipo de exercício, e ele explica isso através de estudos científicos que ele já realizou. Olha só. Do funcionamento cerebral. Então, qual a minha conclusão atual? Isso aqui está para ser publicado, então não estou dizendo que isso é a verdade, eu estou dizendo que a minha conclusão, tá? É que no momento que nós descemos das árvores e tivemos que sobreviver na savana e tivemos que sair correndo... Endireitamos o tronco. Endireitamos o tronco, começamos a andar de pé. E tínhamos que perceber onde tinha leão, tínhamos que olhar e ver onde tinha predador, tínhamos que caçar em grupo. O cérebro cresceu. O cérebro cresceu, mas o movimento foi a força, o driving force mais importante para moldar não só a escultura do cérebro, o formato, mas a dinâmica. Então, a minha teoria mais recente é que o sistema visual, auditivo, tátil, olfatório estão lá para otimizar os nossos comportamentos motores. Então, por isso que a interface cérebro-máquina faz os caras andarem de novo. Porque você põe o cara para andar. Aí o cérebro fala, opa, tô andando de novo. O que acontece com essa involução? Ela reverte. O cérebro volta, o volume volta a aumentar. E onde quer que você vê isso mais? Sistema visual. Então eu consigo olhar para o sistema visual e prever se o cara vai melhorar ou não, quanto ele vai melhorar, quanto tempo vai demorar para ele melhorar. É uma coisa que ninguém esperava. Por isso que agora eu quero estudar atletas de alta performance, porque é o outro extremo. É o cérebro onde o movimento é fino, é absolutamente perfeito durante décadas, né? Então um extremo aqui são as pessoas paralisadas, nós estamos no meio do caminho, nós todos aqui, e os atletas estão aqui. E eu acho que eu vou encontrar algo completamente distinto do ponto de vista de otimização. Porque quando eu fui para os Estados Unidos... E todos esses vídeos que eu coloquei foi uma forma que eu encontrei de homenagear essa pessoa tão incrível que eu vejo como uma joia brasileira, como uma pessoa que pode revolucionar muita coisa no Brasil. Ele tem um grande sonho, que é de construir uma empresa no Brasil que é como se fosse uma Petrobras, como se fosse uma Embraer da neurociência, para ser uma indústria de vanguarda no Brasil. E eu espero que ele consiga. Eu espero que ele consiga utilizar todo esse sistema público de saúde que existe no Brasil, que é o maior do mundo, para construir isso também, sabe? Existem muitos neurocientistas bons no Brasil. A capacidade humana que existem, que os médicos brasileiros têm é algo incrível. Eu já morei na Irlanda, agora eu moro na Espanha, e a diferença entre tratamento médico é algo muito surreal. Aqui em 10 minutos já tem que estar saindo do hospital e é isso, sabe? Se você precisar de mais exames, você vai ter que voltar lá e é um processo muito complicado. Enquanto eu acho que no Brasil é algo mais humano essa relação. Então, tendo uma empresa apoiada pelo governo para criar processos, criar medicamentos, criar formas do ser humano voltar, do ser humano evoluir, e na minha concepção, liderada por um neurocientista tão foda quanto ele, eu acho que seria uma forma de valorizar não somente o trabalho dele, mas o trabalho incrível que é feito no Brasil, no campo de estudo de neurociência, no campo de estudo de ciência, na parte de medicina. A medicina do Brasil é uma das melhores medicinas do mundo. E às vezes a gente, que tem que ir no SUS, por exemplo, a gente não consegue ver a grandeza de um sistema desse, até que você sai do seu país e vai ver a diferença que é entre o sistema público de saúde e os sistemas públicos de saúde dos outros lugares. Na Irlanda não existe sistema público de saúde, basicamente. E aqui na Espanha existe, mas não abrange da mesma forma que o SUS faz. E ter uma indústria, ter uma empresa tão grande assim a nível nacional, focada em desenvolver isso, eu acredito que seja uma forma de crescer e de valorizar muitas pessoas que passaram muito tempo da sua vida estudando.
A biomedicina no Brasil é algo muito forte, a medicina no Brasil em geral é algo muito forte, e a capacidade de criar coisas no Brasil é muito forte. Espero que ele consiga, de alguma forma, criar essa empresa, de criar esse mundo que ele tem na cabeça dele agora, que ela seja transformada em realidade. Ele, como eu falei antes, é uma pessoa que é ateu. E um vídeo que eu vi dele, uma pessoa perguntou para ele como que você vê a espiritualidade sem ser religiosidade. Ele falou, eu separo muito bem a espiritualidade da religiosidade. Eu não acredito em religião, não acredito em um criador. E eu encontrei na ciência a minha espiritualidade. E para mim, isso condiz muito com o que eu acredito que seja espiritualidade, porque para mim, a espiritualidade é quando você encontra a parte mais pura de você, essa fagulha divina que existe dentro da gente, que chama a gente para ser o melhor possível. E ele encontrou isso na ciência. E ele fala também, em outros vídeos dele, que ele quer construir essa empresa e espero que ele consiga. Espero que esse encontro de almas que ele teve com ele mesmo através da ciência seja uma forma de expandir essa energia que ele tem dentro dele e para outras pessoas, para o Brasil, para outras pessoas que estão também tentando buscar algo tão grande. Que uma joia, que um cientista, que um cérebro brilhante como esse possa ajudar na elevação da energia, na elevação da frequência do nosso país. É isso que eu tinha para falar hoje. Meu primeiro vídeo desse formato, e para mim é o vídeo mais complicado, porque são muitas informações que eu vou pensando e eu tenho que organizar tudo isso. Mas esse é o intuito do meu canal. É eu indo aprendendo com o processo, eu aprendendo com os meus erros e melhorando a cada dia para ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, um profissional melhor, um produtor de conteúdo melhor e conseguir escutar essa chama que me chama para falar e escrever e mostrar isso para todos. Obrigado.